Se você gosta do conteúdo, que tal se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar? Sua participação é fundamental para fazer este canal crescer e continuar trazendo conteúdo de qualidade. Obrigado pelo apoio. As 10 pragas do Egito fazem parte de uma história presente na Bíblia, na qual são relatadas 10 calamidades enviadas por Deus para punir os egípcios pela sua opressão aos hebreus. O relato das 10 pragas do Egito é encontrado na Bíblia e descreve uma série de eventos nos quais Deus envia pragas ao Egito como consequência da recusa do faraó Ramsés II em libertar os hebreus, que eram mantidos como escravos pelos egípcios. Estas pragas causaram grande sofrimento e finalmente levaram o faraó a consentir com a liberdade dos israelitas. A 10ª e última praga, que resultou na morte de todos os primogênitos no Egito, foi o evento que finalmente obrigou o faraó a conceder a liberdade aos israelitas. Embora essa narrativa seja vista por historiadores como um mito hebraico e não como um evento histórico, algumas teorias sugerem que uma erupção vulcânica por volta de 1600 a.C. pode ter desencadeado eventos catastróficos semelhantes no Egito. Resumo sobre as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito são eventos destacados em uma história bíblica. Foram 10 calamidades enviadas por Deus como castigo ao Egito e aos seus deuses. O motivo dessas pragas foi a recusa do faraó Ramsés II em libertar os israelitas da escravidão. Historicamente, os estudiosos consideram essa narrativa como uma lenda hebraica. Alguns pesquisadores sugerem que as pragas podem estar relacionadas a uma erupção vulcânica ocorrida em uma ilha grega. Narrativa bíblica das 10 pragas do Egito. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é a história das 10 pragas do Egito, uma série de 10 eventos catastróficos que assolaram o Egito durante o reinado de Ramsés II. Essas pragas foram interpretadas como uma forma de punição divina ao Egito devido à recusa do faraó em libertar os israelitas e hebreus da escravidão. Na narrativa bíblica, os israelitas eram escravos no Egito e Deus escolheu Moisés para liderar seu povo rumo à liberdade. Deus enviou as pragas como um sinal de sua vontade, exigindo que o faraó libertasse os israelitas. Ramsés II parecia concordar em liberá-los quando as pragas afligiam o seu povo, mas mudava de ideia assim que a praga cessava. Somente diante da última e mais severa praga, a morte dos primogênitos, Ramsés II finalmente consentiu em deixar os israelitas partirem. Além de punir os egípcios, a interpretação cristã das pragas também destaca o objetivo de mostrar a superioridade do Deus de Israel sobre as divindades egípcias. As pragas que atingiram o Egito, de acordo com a narrativa bíblica enviadas por Deus através de seus representantes Moisés e Arão, foram extremamente devastadoras. Aqui estão as 10 pragas. Água transformada em sangue, o Nilo e outras fontes de água no Egito se tornaram em sangue, resultando na morte de todos os peixes e criaturas aquáticas. Infestação de rãs, uma grande quantidade de rãs invadiu o Egito, cobrindo o território e causando incômodos e destruição. Infestação de piolhos, uma praga de piolhos afetou tanto humanos quanto animais, causando coceira e desconforto generalizado. Enxame de moscas, o Egito foi invadido por um grande enxame de moscas, trazendo doenças e destruição. Peste sobre os animais e doenças afetaram os rebanhos egípcios, resultando na morte de muitos animais, enquanto os rebanhos israelitas foram poupados. Feridas sobre os egípcios foram afligidos por feridas dolorosas que se espalharam por seus corpos, enquanto os israelitas foram protegidos. Chuva de granizo, uma tempestade de granizo, acompanhada por trovões e relâmpagos, danificou colheitas e causou mortes no Egito. Infestação de gafanhotos, um enxame de gafanhotos consumiu o que restava das plantações egípcias após a praga do granizo.
3 dias de escuridão. O Egito foi coberto por uma escuridão total que durou 3 dias, impedindo qualquer atividade e causando grande medo e desespero. Morte dos primogênitos. Todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais, foram mortos em todas as casas do Egito, exceto nas casas dos israelitas, por ordem de Deus. Após a 10ª praga, Ramsés II finalmente permitiu que os israelitas partissem do Egito, levando consigo suas posses e animais. A narrativa das 10 pragas do Egito, conforme apresentada na Bíblia, não é considerada um evento histórico pelos historiadores, sendo interpretada mais como um mito ou uma história religiosa. Não há evidências diretas que comprovem a ocorrência das pragas conforme descritas na narrativa bíblica. No entanto, alguns pesquisadores propuseram teorias que associam as pragas a eventos naturais catastróficos que poderiam ter ocorrido na região. Uma dessas teorias sugere uma conexão entre as pragas e a erupção vulcânica ocorrida por volta de 1600 a.C. no vulcão localizado na ilha de Santorini, na Grécia. Essa erupção teria sido extremamente poderosa e seus efeitos teriam sido sentidos em várias partes do mundo, incluindo o Egito. Os materiais lançados na atmosfera, como cinzas e gases tóxicos, poderiam ter causado uma série de fenômenos que se assemelham às pragas descritas na Bíblia. Por exemplo, a transformação da água em sangue poderia ser explicada pela presença de cinzas vulcânicas na água, que poderiam ter dado à água uma aparência avermelhada. A infestação de rãs, piolhos e moscas também poderia ser resultado das condições ambientais alteradas pela erupção. A morte dos animais e as feridas nos humanos poderiam ser atribuídas aos efeitos dos materiais tóxicos liberados durante a erupção. As mudanças climáticas provocadas pela erupção também poderiam ter contribuído para a ocorrência de eventos como chuvas ácidas e escuridão. Embora não haja evidências diretas que confirmem essa teoria, alguns indícios, como registros de mortes em grande escala na mesma época da erupção, sugerem que eventos naturais catastróficos podem ter influenciado as narrativas antigas, como as das pragas do Egito.